Fala, fala, meus amigos da quebrada. Vamos para a segunda aula, né, que é o módulo 2, que chama Explorar edições do Windows, ok? Como eu disse para vocês, pessoal, as primeiras aulas serão muito teóricas. Aí você fala assim, explorar edições do Windows, Marcelo? Sim, né? Você vai ser um administrador de endpoint, então você tem que conhecer as edições do Windows, tá? E realmente o que cada uma traz de benefício, qual que melhor atende a sua empresa, qual melhor atende o seu cenário, ok? Então é realmente de suma importância que o administrador de endpoint ele conheça as edições do Windows, entenderam? E essa aula, pessoal, além de ser dos requisitos para tirar a certificação MD-102, ela também vai ajudar vocês a escolher qual que vai ser o melhor Windows para vocês, ok? E Marcelo, você vai cair assim na certificação, é, o que é o Windows Pro, essas coisas. Eu não posso falar realmente quais são as questões, tá? Que eu fiz. Isso a própria Microsoft ela meio que ela ela pede que é uma questão não ética, né? Eu vou falar as questões que caiu para mim. Mas assim, pelo exemplo, vai ter cenários que você vai perceber que não vai ser possível porque a pessoa não tem uma determinada edição do Windows. Às vezes você está tentando implementar algum serviço do Intune para vocês aí na empresa e não está funcionando porque não tem a edição específica que precisa para que sejam implementadas alguns recursos, tá? Na administração de dispositivos, ok? Então, bora lá para a aula. Então, vamos começar, pessoal. Primeiramente, vou mostrar para vocês as edições que nós temos do Windows. A primeira é a Home Edition, tá? O nome já diz, né? É uma edição doméstica. É um licenciamento de uso doméstico individual. Não tem como compartilhar esse licenciamento. A disponibilidade é para todos, tá? O Home Edition geralmente vem aí OEM em algum notebook que você compra, de algum provedor, aquele notebook gamer, vem geralmente o Home Edition, tá? Então, ele é para uso doméstico, vou mostrar para vocês também essa diferença de maneira mais granular depois. Mas vamos aqui ter uma visão geral sobre as edições primeiro, tá? A versão Pro, que é pequenas e médias empresas e usuários avançados. Então, usuários avançados aqui eu falo os técnicos, as pessoas que precisam de uma coisa específica que o Home Edition não traz, disponibilidade também, todos, tá? Temos a versão Pro for Workstation, é usuário com requisitos avançados de desempenho e armazenamento. Eu vejo muito usando o Windows Pro for Workstation em empresas que têm usuários que trabalham com grandes cargas, tá, de dados. Aí você trabalha com Pro for Workstation. Também disponibilidade todos. Nós temos a versão Enterprise, tá, para grandes organizações empresariais, disponível para licenciamento por volume da Microsoft, tá? Licenciamento por volume, Microsoft Enterprise Agreement, tá? É uma forma também aí de compra. Microsoft Store para educação ou programa de MCSP, tá? Então, de Microsoft Cloud Solution Provider Program. Tá? Alguns licenciamento e entrega para vocês a versão Enterprise para que vocês possam estar utilizando e vocês vão ter benefício de algumas features que eu vou estar mostrando para vocês futuramente. Nós temos também a versão Enterprise LTSC para grandes organizações empresariais com requisitos restritivos de alteração. Por exemplo, um terminal que não pode passar por atualização, tem ali
é um sistema que não pode, que o sistema operacional não pode assumir uma nova versão, não pode ser atualizado para uma nova versão, senão vai parar. Então, nós temos o Enterprise LTSC, também licenciamento por volume, tá? E também Enterprise Agreement e Microsoft Cloud Solution Provider Program. Deixa eu mudar aqui a minha... tirar um pouquinho aqui a minha câmera, pessoal, que eu já volto, tá? Temos também o Pro Education, comparável ao Pro para funcionários, administradores, professores e alunos da escola, disponível para clientes acadêmicos e da licença de volume, né? Geralmente para aquele licenciamento Education, tá? Education também o próprio Windows Educação, comparável ao Enterprise para funcionários, administradores e professores e alunos da escola, disponível também por acadêmico e licença. E temos também a versão que pouca gente conhece, que é o IoT Core Enterprise, que é para dispositivos que têm a finalidade, dispositivo de finalidade e dispositivos fixos, tá? Disponível por meio do Windows IoT Distributor. Então aqui, para quem trabalha com a questão de IoT, nós temos esse sistema operacional específico para isso, tá? Vamos aqui para o próximo slide. Então, o que é esse sistema operacional Windows Home Edition, tá? É uma edição de área de trabalho orientada ao consumidor do Windows, ou seja, tia, avó, parente seu, pessoas que precisam ali utilizar um sistema operacional que possa ali utilizar o e-mail, que pode usar o navegador, mas que não tem cunho corporativo, tá? Ele assim acaba sendo realmente um sistema operacional doméstico para poder fazer as suas atividades domésticas, tá? Ele oferece a experiência familiar do Windows para computadores, tablets, novos netbooks, tablets híbridos, tá? Esses tablets híbridos aqui, pessoal, é um notebook que vira tablet, ok? O que tem dentro desse recurso do Home Edition, tá? Vem o Microsoft Edge, consigo configurar o Windows Hello, áreas de trabalhos virtuais, tá? Foto, mapas, e-mails, calendário, tudo aqui utiliza bastante no dia a dia, né, doméstico. Música, vídeos, consegue visualizar, outros aplicativos universais, criptografia de dispositivo, tá? Aqui não estou falando de uma questão do BitLocker, tá? Assim, em massa, tá? Igual faço no Intune, do qual eu consigo ter um centro que eu consigo gerenciar isso e propagar. Não, aqui propriamente eu tenho que fazer a configuração device por device, tá? Isso é porque é um Home Edition, tá? Então não é de cunho corporativo. Firewall e proteção contra vírus, né? Temos aqui um Defender. Não é o Defender for Endpoint que nós temos no licenciamento. É um Defender que realmente um antivírus para a máquina, mas não é a família Defender for Endpoint, tá? VPN, consigo configurar também. E novas atualizações e recursos recebidos automaticamente. Então, eu recebo também, se caso o Windows, a família, né, Windows, precise de uma atualização, para resolver um problema de bug, um problema de vulnerabilidade, o Home Edition também recebe, tá? Ele é o primeiro ali da família, focado usuários para cunho domésticos. Vamos para a próxima edição. Aí nós temos o Windows Pro, tá? O que tem aqui o Windows Pro, pessoal? Então, o Windows Pro se baseia nos recursos do Windows Home, tá? Então, ele tem a base ali, né? Que é o do Home, porém, ele vai acrescentando. Então, ele tem a base dos recursos do Windows Home com muitos recursos extras, tá? Então, pensa que tem a base, né? Que é o Home ali e vai acrescentando mais coisas que vai deixando ele mais parrudo, ok? Então, tem mais recursos extra para atender as necessidades de pequenas e médias empresas. Então, aqui, por exemplo, vou até mostrar para vocês, eu consigo colocar ele dentro de um domínio, né? Ingressar ele em um domínio. O Home Edition eu não consigo, tá? Ingressar no domínio.
A edição Pro também é adequada para consumidores avançados que procuram recursos como BitLocker e virtualização. Então, preciso mexer com Hyper-V? Claro, o seu hardware ele tem os recursos para poder ativar o Hyper-V? Tem. Você usa qual sistema operacional? Home Edition. Eu não tenho acesso ao Hyper-V. Eu uso Windows Pro. Eu tenho acesso ao Hyper-V. Ok? Então, alguns recursos que ele fornece. Primeiro, o Windows Autopilot, que eu sempre falo aqui no canal sobre a questão de provisionamento das empresas, né? Provisionamento dos devices da empresa. Então, o Windows Autopilot usa uma instalação existente do Windows, ou seja, que ele já vem ali de fábrica, e existente do Windows para transformar ou redefinir o dispositivo para um estado pronto para negócios. Ou seja, eu faço ali meu perfil de como que eu quero que seja o meu Windows para a minha linha de negócios. Eu coloco quais são os aplicativos, eu crio, né, grupos para um grupo de aplicativos para aquele perfil. Ok? Então eu consigo provisionar um device de acordo com a linha de negócio da minha empresa. Isso eu não consigo com o Home Edition, tá? Home Edition realmente é máquina por máquina, eu tenho que projetar ali, pensando realmente em cunho doméstico. Eu não consigo pensar, pessoal, trabalhar com Home Edition dentro de uma empresa. Eu já vi muitas empresas aí achando, pô, comprar Home Edition, pensando que vai resolver o problema por ser um licenciamento mais barato, depois chega na hora, quebra a cara, porque não tem como colocar no domínio, tá? Aí a pessoa vai ter que comprar um licenciamento do Windows Pro e utilizar, tá? Para poder ingressar em um domínio. Provisionamento dinâmico, tá? Provisionamento dinâmico que permite que o computador pronto para uso da organização seja configurado com o mínimo de esforço, né? Tem a questão do pré-provisionamento ali, do próprio Intune. Suporte ao MDM, então, suporte que posso utilizando o Intune ou de outro provedor ali. Então, ele te dá esse suporte, né, para estar usando o MDM. Ingresso no domínio. O Home Edition você não consegue ingressar no domínio. Não tem como, gente, tá? Não adianta. Ah, licenciamento é mais barato, eu vou comprar para utilizar na minha empresa. Não tem como você ingressar ali no domínio, tá? Não tem como. Só com Windows Pro em diante. Capacidade de ingressar no Entra ID. Então, olha lá, isso permite que o usuário execute o logon único no Windows, no Microsoft 365 e em outros aplicativos e serviços hospedados na nuvem. Então, pensando em ingressar no Entra ID, ter também o SSO, tá? Tem que usar o Windows Pro em diante. Home Edition não tem como ingressar no Entra ID. Gerenciamento de políticas, GPOs, que você organiza no seu ADDS, que você organiza o setting catalog do Intune, não tem como utilizar no Home Edition, só do Home Pro, Home Pro é ótimo, só do Windows Pro em diante, tá? BitLocker funciona como uma solução completa de criptografia de volume e proteção de ambiente de inicialização, apenas do Windows Pro em diante, tá? Então, a proteção de informação do Windows, né, Information Protection, gerenciamento via MDM, ajuda a proteger os aplicativos e vazamento de dados em dispositivos corporativos de propriedade pessoa. Tá? Então, se você pretende criar um projeto de Information Protection na sua empresa, vamos ali configurar a questão do Purview, configurar ali as proteções que eu também tenho dentro do meu Microsoft Intune. Eu tenho que ter a linha Pro em diante, licenciamento Pro em diante. Não tem como ser feito isso por meio de uma edição Home Edition, ok? Deixa eu só desligar aqui a câmera rapidinho. E também, pessoal, acesso atribuído, tá? Então, permite, tá? Permite que o dispositivo execute aplicativos diferentes com base no usuário. Então, esse acesso atribuído apenas para o Windows Pro em diante, que eu vou estar criando políticas para cada tipo de usuário ele seja executado de uma maneira diferente, ok?
Deixa eu desligar a câmera aqui também, de novo. E também a área de trabalho remota. Se eu quero trabalhar com área de trabalho remota, pessoal, de acesso ali remoto, esse recurso é apenas também para o Windows Pro. Então, esse recurso permite conexões da área remota de clientes compatíveis com conexões da área remota, né? Então, assim, já está bem claro isso, essa explicação, parece até um pouco redundante, mas é assim mesmo, tá? Então, eu consigo ter acesso remoto a clientes que são compatíveis a acesso remoto. Por exemplo, se eu tenho um Windows Pro, eu quero fazer um acesso remoto no Home Edition, também não é possível. Então tem que ser compatível com isso também, ok? Como falei para vocês, a questão do Hyper-V Client, tá? A questão do Hyper-V, se eu quero utilizar uma virtualização, lá o Hyper-V Client permite hospedar máquinas virtuais em um computador cliente com recurso de hardware suficientes, tá? Ou seja, também eu tenho que ter o hardware específico para que eu possa realmente trabalhar com Hyper-V, mas ele te dá esse suporte. Como assim, Marcelo? Por exemplo, eu tenho que criar uma VM. E essa VM é um Windows Server. Eu tenho que liberar pelo menos uns 6 GB ali para poder trabalhar. Mas eu tenho 8 GB no meu computador. Eu não vou conseguir subir uma VM, sendo que a grande parte dessa memória vai ser utilizada pelo meu hospedeiro, entendeu? Então, eu tenho que ter o hardware ali meio que sobrando para poder criar uma virtualização. Mas isso eu consigo com Home Edition? Não. Eu consigo a partir do Windows Pro. Microsoft Store para empresa, tá? É também um repositório único para localizar e gerenciar aplicativos em uma organização. Eu só consigo por meio do Windows Pro em diante. Isso é bem legal para você poder criar os aplicativos que passam pelo TI, que já estão aprovados pelo TI e deixa ali disponível para os seus colaboradores. Windows Update para empresas, né? Windows Update for Business. Então, é uma solução do Windows baseada na nuvem para configurar anéis de distribuição. E isso nós temos essa configuração, pessoal, dentro do Microsoft Intune. Tá? Então, consigo colocar janelas de manutenção, consigo colocar deadlines, grace period, né? Então, consigo fazer todas essas configurações por meio do Intune, e isso depois é propagado para as minhas versões Windows Pro, porque as minhas versões Windows Pro eu consigo ingressar no Entra ID e posteriormente, né, elas serão ali, né, ingressadas na questão do Intune. Proteção de dados corporativos, ok, também consigo com Windows Pro. Então, esse novo recurso do Windows permite que as organizações controlem quais aplicativos podem acessar dados confidenciais. Então, toda essa proteção, né, de App Protection eu consigo a partir do Windows Pro em diante. Então, vocês viram quantos recursos extras que tem o Windows Pro. Tem como trabalhar com Home Edition em ambientes corporativos, pessoal? Não tem como, tá? Tem que ser as edições Pro em diante, tá? E controle granular da interface do usuário. Esse recurso permite que os administradores bloqueiem a interface do usuário para que os usuários possam executar apenas tarefas específicas. Então, eu consigo controlar a interface do usuário. Ó, eu não quero que o meu usuário mexa no meu firewall. Tá? Eu consigo configurar isso? Consigo. Eu não quero que o meu usuário tenha acesso a essa parte de update do Windows. Quero bloquear isso. Consigo fazer isso? Consigo, tá? Então consigo que realmente para que não instale, por exemplo, uma aplicação, para que passe pelo departamento de TI antes de instalar, passa por uma aprovação, eu consigo fazer isso, tá, pessoal? Enterprise State Roaming. Então, Enterprise State Roaming, tá, pessoal? O ESR fornece ao usuário uma experiência unificada entre dispositivos Windows organizacionais, tá? Agora, pessoal, vamos para outra edição do Windows aqui. Só beber uma aguinha, né?
Vamos falar agora da versão Windows Pro for Workstations, tá? Essa versão, pessoal, é o seguinte, tá? É uma edição que oferece os mesmos recursos do Windows Edição Pro, mas inclui mais recursos destinados a cargas de trabalho que exigem maior desempenho e resiliência. Então, se você tem na empresa de vocês realmente colaboradores que precisam de um desempenho muito maior dos computadores, por exemplo, engenheiros, né, que trabalham com a questão ali com grandes massas, né, arquivos gigantescos de AutoCAD, desempenho alto de AutoCAD, troca entre computadores via SMB de arquivos realmente gigantes ali, vocês têm que pensar em estar utilizando o Windows Pro for Workstations, tá? Então nós temos aqui o Sistema de Arquivo Resiliente, o REFS. Esse sistema de arquivo, pessoal, fornece uma resiliência fora do comum, tá? De nível de nuvem para dados em espaço de armazenamento tolerantes a falhas e gerencia grandes volumes. Então, essa forma de sistema de arquivos, realmente, ele salvaguarda que os colaboradores não transmita ou não receba, por exemplo, arquivos quebrados, arquivos que são gigantescos e acaba quebrando, tá? E isso, às vezes, até o colaborador perdendo o seu trabalho porque realmente o arquivo ele não consegue ter mais acesso a esse arquivo. Então, você trabalhando com o sistema de arquivo resiliente, dificilmente isso vai acontecer, tá? Tem também memórias persistentes. Então, ele suporta modos de memórias não voláteis. O que é isso, tá, pessoal? Então, significa o quê? Que ao desativar a estação de trabalho, os dados e os arquivos da memória persistem ainda. Então, imagina uma situação que você tem que toda hora que você ligar esse programa, você tem que subir tudo isso para a memória, tá? O tempo, né, que ele fica lendo, passando. Então, trabalhando com memória persistente não, tá? Ele consegue de forma inteligente ali fazer um link para isso, para que você realmente possa trabalhar com muito mais agilidade. Viu que o Windows Pro for Workstation talvez seja a solução que você está procurando para a empresa de vocês, tá? É uma edição bem legal que realmente, se muitas empresas estivessem utilizando, não estaria tendo problemas com cargas de arquivos gigantescos, tá? Tem também aqui, pessoal, o SMB Direct. O que é esse SMB Direct, tá? Ele dá suporte a adaptadores de rede que têm capacidade e acesso remoto direto à memória, tá? Direto à memória. Mas lembra que eu falei para vocês sobre a memória persistente? O arquivo fica ali, então você consegue até fazer esse compartilhamento, é claro, quando você quer compartilhar, né, esse arquivo, ele já trabalha com a questão do SMB Direct. O SMB Direct oferece melhor desempenho ao transferir grandes quantidades de dados em compartilhamentos de arquivos SSMB remotos. Então imagina, eu tenho um AutoCAD lá que um arquivo é gigantesco, né, por exemplo. Então trabalhar com memória persistente, com sistema de arquivo resiliente, MySMB Direct vai me trazer uma segurança exorbitante para que eu possa trabalhar realmente sem pensar que esses arquivos serão quebrados ou serão ali corrompidos, tá? E temos aqui também a questão do Expanded Hardware Support. Então, o que é isso, pessoal? Ele aproveita o máximo o hardware de alto desempenho, como processadores Intel Xeon, né? Xeon, né? Uns fala Xeon, outros fala Xeon, acho que é Xeon, né? E AMD Opteron, né? Desculpa, pessoal, meu inglês é terrível. De nível de servidor, com suporte até 4 CPUs e 6 TB de memória, tá? O Windows Pro, ele não te dá essa quantidade de CPUs que você pode utilizar, tá? E nem dá essa quantidade de memória, é bem menor, tá? Tem restrições o Windows Pro para a quantidade de CPUs e quantidade de memória, tá, pessoal? Então, se você precisa trabalhar com Windows, que realmente vai precisar de mais que 2 CPUs, mais ali, né,
chegando até 6 TB de memória, vocês têm que trabalhar com Windows Pro for Workstations, tá? Então, preste atenção nisso antes de adquirir o seu licenciamento. Viu, pessoal? Como é importante você conhecer as edições do Windows, até para a questão do planejamento. Quais são os sistemas operacionais que vocês irão comprar para a empresa de vocês? Qual é o sistema operacional que vocês irão comprar para um determinado departamento? Vocês viram como que é importante vocês conhecerem as edições do Windows, para que você possa ser realmente um bom administrador de endpoints. Agora, pessoal, iremos falar sobre o Windows Enterprise. O que é esse Windows Enterprise, tá, pessoal? Se baseia nos recursos da edição do Pro com recursos extras. Você viu que é um efeito cascata, né? Tem o Home Edition, tem o Pro, que tem como base o Home Edition, porém com recursos extras. Temos o Workstation, que é base no Pro, com recursos extras. Aqui é a mesma coisa, com recursos extras. Por que falar isso, pessoal? Imagina, se todas as edições eu vou ter que postar tudo que tem no Home Edition, tudo que tem no Windows Pro, para você falar o que tem no Enterprise. Então, quando ele fala assim, baseia-se nos recursos da edição Pro, então tudo que tem no Pro também tem aqui no Enterprise, só que eu vou falar só os recursos extras que não tem no Pro, mas tem no Enterprise, tá? Então, essa edição está disponível apenas para clientes de licenciamento por volume, ok? Tem que ter ciência disso, não vai vir via OM, por exemplo, é por volume. Eles podem escolher o ritmo em que adotam as novas tecnologias. A edição Enterprise também dá suporte a uma ampla gama de opções de implantação do sistema operacional e gerenciamento de dispositivo e aplicativos, tá? O que nós temos nele? Nós temos o Branch Cache. Permite que o conteúdo de arquivos e servidores, permite que o conteúdo de arquivos e servidores web em uma WAN, rede de longa distância, seja armazenado em cache em computadores em uma filial local. Isso é bem legal, tá? Então você consegue ter acesso muito mais rápido, ok? A um servidor de web da sua empresa, porque ele consegue armazenar isso em um servidor local, tá? Em questão do branch cache, né? Armazena esse cache em um computador e em computadores de uma filial local, tá? Nós conseguimos iniciar o controle de layout do menu. Então esse recurso permite que você use políticas de MDM ou políticas de grupos, né? Ali a GPOs do ADDS, para personalizar a aparência e conteúdos do menu iniciar. Eu consigo colocar, pessoal, até o logo da empresa no menu iniciar. Okay? Então eu consigo deixar de acordo com a cara da minha empresa. Eu consigo personalizar o Windows inteiro com o Windows Enterprise. Até a tela de logon eu consigo personalizar, colocar um papel de parede diferente do que está ali na hora que você ingressa, que você coloca o seu login e senha e você acessa o seu Windows. Então você consegue personalizar ele inteiro com o Windows Enterprise, tá? Pensando, pessoal, também aqui em questão de benefício, nós temos o Microsoft Defender Credential Guard, tá? É a segurança baseada em virtualização que ele traz para vocês, tá? Porque ele isola os passwords e somente usuários privilegiados podem acessá-los. Nós temos também o controle de aplicativos do Microsoft Defender. Controla quais aplicativos são executados em seu ambiente para ajudar a bloquear contra malware e aplicativos não confiáveis, né? Então eu consigo ali ver quais são, configurar, né? Criar uma lista quais são os aplicativos que serão executados, tá? Então isso já ajuda que aplicativos não confiáveis possam fazer ações que irão prejudicar os computadores da sua corporação. Temos também, pessoal, o Microsoft Defender Application Guard. Então, abre sites não confiáveis em um container, em um espaço isolado do Hyper-V, para isolar caso o site seja mal intencionado. Então, automaticamente, esse site, ele abre os sites não confiáveis ali num container virtualizado e um container no Hyper-V, uma forma de salvaguardar a sua empresa
de sites não intencionados. Caso tenha ali uma possível ataque, ele está isolado, né? Ele não está sendo, ele não está sendo executado na sua máquina, no hospedeiro, mas simplesmente ali em um container isolado no Hyper-V. Temos também o Microsoft Application Virtualization, tá? O AppV, né? AppV permite que as organizações forneçam aplicativos do Windows 32 a usuários com aplicativos virtuais. Isso é bem legal também. Tem empresas que trabalham bastante com isso, principalmente ali a questão de sistemas legados, ok? Temos o Microsoft User Experience Virtualizations, ou seja, ele captura as configurações de aplicativos e do Windows personalizadas pelo usuário e armazena em uma rede gerenciada central. Então, eu vejo ali, né, realmente essa experiência, né, que o usuário vai ter com o sistema operacional, eu consigo customizar para proteger a minha empresa. Eu consigo deixar tudo customizado. Viu como o Enterprise, pessoal, ele é bem focado nessa questão de personalização, customização e também até você pode virtualizar uns aplicativos ali que são legados para uma outras versões que vai trazer ali para vocês ali menos dores de cabeça. Direitos de licença, né, para a área de trabalhos virtuais, Step Up, desculpa, da edição Pro, usando ativação de nuvem. Também tem o Direct Access. Embora esse recurso tenha suporte, é recomendável que as organizações usem o Away On VPN, que está disponível nas edições Pro, Enterprise e Education. Então ali eu posso estar configurando também o Direct Access, mas a Microsoft ela sempre ali ela busca que você deixe o Away On VPN em vez de usar o Direct Access, tá? Mas você pode estar utilizando isso também. Agora vamos para um outro tipo de licenciamento. Agora vamos falar, pessoal, sobre o Windows Enterprise LTSC, tá? O que é esse LTSC? Long Term Servicing Channel. É uma edição especial do Enterprise que a Microsoft presta atenção, não atualizará com nenhum novo recurso. Sabe aqueles updates de features, né, de recursos? Então não acontecem no LTSC, tá? Recurso, segurança atualizado? Sim. Recurso atualizado? Não. O Enterprise LTSC só obtém autorizações de segurança e outras autorizações importantes, né? Porque não adianta nada não atualizar a segurança, né? Senão seria uma brecha para a empresa. Ele não atualiza os recursos, ele não muda, por exemplo, do 23H2 para o 24H2, 25H2, por exemplo, assim. Mas ele atualiza se tiver alguma vulnerabilidade de segurança, algum bug ali, ele atualiza, tá? Você pode instalar o Enterprise LTSC em dispositivos executados em um ambiente conhecido, que não é alterado. Então tem, por exemplo, uma esteira, tá? Uma esteira de uma empresa. Ele não pode ser alterado, ali, os recursos que foi feito para aquela edição do sistema operacional, mas é atualizada a questão de segurança. Um exemplo típico seria um computador usado como parte de um sistema médico industrial. Imagina, aquele computador que o médico faz a cirurgia, atualiza a feature e não volta a funcionar. E aí? Meu Deus, tem uma cirurgia marcada. Urgente, entendeu? Então, eles têm que deixar sempre disponível. Esses ambientes normalmente são sistemas fechados, projetados para uma determinada especificação que as atualizações tradicionais afetariam, tá? A diferença entre o Enterprise LTSC e a edição Enterprise Padrão inclui, tá? Vamos ver essa diferença. Não recebe atualizações de recursos, então pode ficar tranquilo. Foi projetado para aquela edição, foi projetado para aquele tipo de update de recurso, não vai ser atualizado. Vai ser atualizada a questão de segurança, se tiver alguma vulnerabilidade, Marcelo? Vai. Vai ser atualizada a questão de segurança para algum bug? Vai. Vai mudar ali os recursos? Não. Tá? Sem navegador Microsoft Edge, pode ser instalado separadamente. Sem cliente do Microsoft Store, então se é para um aplicativo específico de uma coisa
que não pode ser modificadas features, você não precisa do Microsoft Store ali, tá? E muitos aplicativos universais internos do Windows estão ausentes, tá? Então ele é focado realmente ali para que você produza um aplicativo para aquela versão. E não pode ser mudado. Então, sistema médico, esteiras de empresas, de fábricas, essas coisas, tá, pessoal? Então, a Microsoft lança uma versão atualizada da edição LTSC aproximadamente a cada 3 anos. Deixa eu tirar aqui para vocês aqui, ó. A cada 3 anos, tá? O Windows Enterprise LTSC 2021 é a versão atual e inclui as atualizações cumulativas fornecidas até incluindo a versão 21H2. Após isso, não tem mais. Então, é lançada a cada 3 anos uma nova versão da edição LTSC, ok? E aqui, pessoal, o Windows 11 LTSC ainda não está o Windows 11 LTSC ainda não está disponível. A Microsoft recomenda que os clientes com dispositivos mais adequados para os cenários LTSC continuem usando o Windows 10 Enterprise LTSC. Então, vai ser lançado porque daqui a pouco não vai ter mais suporte ao Windows 10 e eles vão lançar a versão Windows 11 Pro LTSC. Vocês viram, pessoal, como que é importante vocês conhecerem as edições do Windows para ser um bom administrador de endpoint? Que eu tenho certeza que vocês devem estar pensando assim, pô, se eu tivesse esse licenciamento, eu teria menos dor de cabeça ou de sistema, menos dor de cabeça em alguns suportes que eu estou fazendo, e porque eu não escolhi o licenciamento correto, entendeu? Isso tem que ser implementado na cultura da empresa, que a empresa, antes de comprar um computador, ela planeje qual tipo de licenciamento ela vai precisar para aquele computador, ok? Agora, pessoal, vamos para o outro licenciamento que é o Windows Pro Education, né? E o próprio Education. Então, o Windows Pro Education e o Education, tá, oferece os mesmos recursos das edições Pro e Enterprise. Então, o Windows Pro Education é o mesmo que o Windows Pro. E o Education, apenas Windows Education, é a mesma coisa que o Windows Enterprise, respectivamente, com exceção do canal de manutenção em longo prazo. Essas edições do Windows têm configurações mais adequadas para funcionários, administradores, professores e alunos da escola. Então, ele é focado para a área educativa, ele é focado para universidades, faculdades e também escolas de ensino médio, fundamental. Então, ele é focado nisso, tá? Essas edições Pro Education e Education só estão disponíveis por meio do licenciamento por volume acadêmico, tá? Então, pessoal, até para você ter o Education, você tem que fazer um cadastro, né? Eles não vendem Education para uma empresa. Ah, uma empresa de logística, vou comprar o Windows Pro Education porque eu sei que é mais barato. E não é assim que funciona, tá? Você tem que ser realmente uma instituição de ensino para ter acesso ao Windows Pro Education e para o Education. Temos a outra, essa aqui pouca gente conhece, esse licenciamento, tá? O Windows IoT Core Enterprise, tá? O Windows IoT Edition, tá, foi projetado para dispositivos de uso fixo, tá? Por exemplo, ali que pega aquelas que realmente trabalha com IoT, né? Os exemplos incluem caixas eletrônicos, caixas eletrônicos. É usado o Windows IT Core, que ou seja, são caixas eletrônicos automatizados, terminais de ponto de venda, tá? BIPA, que as coisas de BIPA são tudo Windows IoT Core. Dispositivos industriais e médicos. O Windows 10 IoT Core é um sistema operacional menor projetado para executar um único aplicativo. Enquanto o Windows 10 11 IoT Enterprise é uma versão completa do Windows Enterprise com recursos especializados. Então, quero executar um único aplicativo, por exemplo, um código de barra, tá? Um sistema de código de barra de BIPA. Eu vou usar o Windows IoT para isso, tá? E se eu quero uma coisa muito mais personalizada, aí eu vou estar usando o Windows Enterprise IoT, né? Que é o Windows 10 e o Windows 11 IoT Enterprise. Embora possam parecer semelhantes, o IoT e o LTS
destinam-se a diferentes finalidades, ok? O LTSC é implantado em um computador para um processo específico, né? Criei ali um sistema para esse processo específico, do qual ele não pode passar por uma atualização de feature, uma atualização de recurso, tá? Ele é instalado e licenciado pela empresa que utiliza. O IoT é inserido em um dispositivo ou aparelho específico pelo fabricante. Um consumidor pode comprar o dispositivo, mas o fabricante já comprou a licença. Então isso é bem interessante. Por exemplo, se eu criar um bipador, tá? E ali tem um sisteminha para poder bipar tudo. Então eu fiz um sistema para esse bipador, coloquei ali, né, nesse hardware. Só que quando eu comprei esse dispositivo, a empresa que fez esse aplicativo para esse bipador já comprou o licenciamento para poder colocar o aplicativo. Eu não tenho que me preocupar com isso, tá? Essa é uma grande diferença para o LTSC. Agora vamos falar, pessoal, sobre Select Client Edition, tá? Então o que nós temos que ter ciência é o seguinte, né? Que o Windows 11 e as edições anteriores são executadas em vários dispositivos ou fatores forma. Então, quais são esses dispositivos que aceitam o Windows? Entenderam? No entanto, nem todas as edições do Windows podem ser executadas em todos os tipos de dispositivos. Então, é isso que eu vou falar para vocês. Quais são esses dispositivos que eu posso, que eu posso executar o Windows? Então, essa discussão ajudará você a decidir qual fator, forma e edição do Windows escolher em diferentes cenários. Então, a Microsoft, pessoal, ela projetou o Windows para ser executado em vários fatores de forma. Vou falar para vocês aqui uma lista. Primeiro, computador desktop. Torre. Eu tenho um computador desktop. Eu não gosto muito de notebook, porque eu consigo realmente fazer manutenção muito mais fácil, consigo aumentar a memória muito mais fácil. Então eu gosto de desktop na minha casa, porém a empresa oferece para mim um notebook, tá? É assim, o computador desktop é o fator forma de escolha em empresas em que a necessidade de alto desempenho é predominante. Realmente, pessoal, você consegue ter um maior desempenho com o desktop, porque eu consigo colocar os hardwares ali são muito mais baratos, né, do que hardware para notebook. Alto desempenho como o CAD, né, o AutoCAD ali, desempenho assistido por computador. Eu posso estar utilizando também, pessoal, o laptop. Tradicionalmente, o usuário em viagem, usuários em viagem eram os principais usuários de notebook antigamente, tá? Hoje em dia não é mais assim não. Hoje em dia a coisa mais normal é a empresa dar um notebook. No entanto, recentemente as vendas de notebooks superaram as vendas de computadores desktop, realmente por questão da flexibilidade que o notebook te dá perante o desktop. Não tem como você levar um computador desktop debaixo do braço para onde você for, tá? Devido ao aumento de mobilidade da força de trabalho, a mudança de muitos funcionários para o home office, com certeza, tá? Temos a questão dos tablets. Os tablets são famosos por ler e-mails, né, fazer coisas muito rápidas. Eu uso muito tablet para estudar texto, marcar texto, ler texto, grifar texto. Eu gosto de fazer isso no tablet. Eu não consigo ler no computador, pessoal, é verdade. Eu só utilizo o tablet para isso. Eu tenho aqui também, pessoal, o seguinte. Eu tenho o sistema, o tipo híbrido que eu falei para vocês, que é o notebook do qual eu consigo transformar ele em um tablet. Tem notebook que você pega, você vira ele aqui, torce, tá, virou, a tela vira um tablet. Então é um dispositivo híbrido. O Xbox também é um dispositivo mais popular para jogos, né? Realmente, que é da Microsoft. E o HoloLens, que é um dos primeiros computadores holográficos, né? Que eu consigo ficar 3D ali, virar, perfeito, lindo, maravilhoso, mas não tem dinheiro para comprar. Ele tem muitos usos para fins educacionais, design e construção de negócios, tá? E tem o Surface Hub, que é um monitor de formato grande e sensível ao toque usado em reuniões, tá? Tipo aquelas telas, né, de reuniões que consigo girar, puxar aqui, tudo, também muito legal, também isso, muito legal mesmo, tá? Temos a questão também as edições de 32 e 64 bits desses sistemas operacionais. O Windows 11 só está disponível em 64 bits, tem que estar ciente disso. Pode ser que caia na prova? Pode ser, né? As edições de desktop do Windows 10 estão disponíveis em 32 e 64 bits.
No entanto, desde o Windows 10, essa versão do Windows 10 2004 Update, os OEMs que vendem novos dispositivos são vendidos apenas com edições de 64 bits. Então já vem já com 64 bits, porque dificilmente você vai ter um processador de 32 bits ou um sistema ali que só roda em 32 bits, tá? Temos também aqui o seguinte, pessoal. Os dispositivos que executam instalações de 32 bits do Windows estão se tornando cada vez mais raros, tá? É muito difícil mesmo. Hoje em dia, eu sempre vejo computadores trabalhando ali com 64 bits. Independente de usar o Windows 10 ou 11, ok, pessoal? Instale ou atualize para a versão 64 bits, porque você vai ter muito mais desempenho mesmo do que comparável ao 32 bits. Alguns motivos são: a maioria dos dispositivos em uso atualmente tem arquitetura 64 bits, então os processadores novos têm suporte a 64 bits. Se você instalar uma edição de 32 bits do Windows 10 na arquitetura do processador 64 bits, o sistema operacional não aproveitará nenhum recurso e funcionalidade de arquitetura de 64 bits. Ou seja, se você tem um processador que suporta a arquitetura de 64 bits, você instala o Windows de 32 bits, você não vai aproveitar toda essa arquitetura. Tá? Então o seu desempenho você vai perder desempenho. Não é porque o seu processador é de 64 bits que se você instalar o 32 bits ele vai funcionar como aproveitando os 64 bits. Não, você vai estar meio que matando o seu processador. Isso é fato. As edições de 64 bits do Windows exigem drivers de 64 bits. Tá? A maioria dos fabricantes de dispositivos não oferece mais driver de 32 bits. Isso é fato também. Isso é fato. Então, tem sistema que só roda em 64 bits porque foram feitos drivers para 64 bits. Ok? Temos aqui que a edição de 64 bits do Windows dá suporte à execução de aplicativos nativos de 32 e 64 bits. Então, eu consigo, se eu tenho arquitetura 64 bits, eu instalei o Windows 64 bits, eu consigo instalar realmente aplicativos de 32 bits, mas não consigo o inverso. Se eu instalei 32 bits, eu quero instalar aplicativos de 64 bits, eu não consigo instalar, ok? E as edições de 32 bits do Windows só devem ser instaladas em hardware herdado, ou seja, aqueles legados, aquelas coisas antigas, coisas novas, não instalem, por favor, 64 bits, tá, pessoal? Ou em drivers que dão apenas suporte à arquitetura 32 bits, ou quando são usados aplicativos Windows de 16 bits na organização. Vamos aqui estudar alguns cenários, pessoal, agora. Bora lá estudar alguns cenários. Primeiro cenário aqui, pessoal. A Contoso Farmacêutica aqui, né, está considerando comprar novos computadores para controlar e supervisionar suas linhas de produção. As linhas de produção exigem hardware especial com sensores no computadores que os funcionários usarão para realizar a supervisão. O software de linha de produção é sensível a alterações significativas no sistema operacional. Eu falei isso no começo dessa aula, pessoal. Quem presta atenção vai responder. Qual edição do Windows você recomendaria para a Contoso Farmacêutica comprar-se para supervisionar as suas linhas de produção? Vamos ver, pessoal? Vou dar um tempinho para ver quem acertou. Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é? LTSC, isso mesmo. Por quê? Como ele não recebe atualizações de recurso, isso minimiza as alterações do sistema operacional que podem afetar o aplicativo confidencial. Vamos para mais um cenário. Samuel é um prestador de serviço independente. Ele sempre viaja com seu notebook, que contém dados financeiros confidenciais de clientes.
Ele se preocupa com o impacto em seus negócios, se seu notebook for perdido ou roubado. Qual edição do Windows seria mais adequado para proteger os dados dele? Olha lá, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Olha aqui, ó. Pro. Embora Samuel possa usar qualquer edição do Windows para aproveitar o recurso como o OneDrive para minimizar a perda de dados ou Windows Hello para autenticação, os benefícios extras do Pro, como BitLocker, podem impedir que seus dados sejam acessados caso seu dispositivo seja roubado. Tá? Então já tem um BitLocker no Pro, tá safe, ok? Vamos para o nosso último cenário. A Contoso Farmacêutica está expandindo a sua força de trabalho remota e quer garantir que as conexões remotas com a rede da empresa sejam seguras e gerenciadas com eficiência. Eles estão procurando recursos avançados de segurança e ferramentas de gerenciamento para lidar com o serviço de área remota. Isso está muito fácil, né, pessoal? Qual edição do Windows você recomenda para a Contoso Farmacêutica? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Enterprise. Isso mesmo, pessoal. Já pensou em farmacêutica, já pensou em grandes corporações. A edição Windows Enterprise Pro oferece recursos avançados de segurança como Direct Access, né? Lembra a questão de acesso já direto, né? Sem ser o VPN Always On, então Direct Access. Windows Defender Credential Guard, sobre a questão de aplicativos, alguns aplicativos ali, né, para ser instalado. Windows Defender Application Guard. Além disso, essa edição fornece ferramentas de gerenciamento abrangentes para serviços de área remota, tornando ideal para empresas com uma força de trabalho remota crescente. Olha só, pessoal. Vamos falar agora sobre os requisitos de hardware para rodar o Windows 10. Então, eu preciso de processador de pelo menos 1 GHz, ou um processador mais rápido, né? Pelo menos 1 GB de RAM, para 32 bits e 2 GB de RAM para 64 bits. E o mínimo de 16 GB de espaço, né, para 32 bits e 20 GB para 64 bits. Placa de vídeo com DirectX versão 9 ou posterior, ou com driver Windows Display Driver. E um monitor de 800 por 600 pixels. O Windows 11, pessoal, já tem que ser um pouco mais parrudo ali, né? Apesar de ter 1 GHz, né, ou mais rápido, ele vai precisar de 4 GB de RAM ou superior, 64 GB ou maior de armazenamento disponível, tá? Placa de vídeo compatível com DirectX 12 ou superior, um firmware com sistema UEFI, tá? Senão você não consegue instalar, dá até para as pessoas burlam isso, mas não é legal fazer isso, tá? Então fique com Windows 10 por enquanto, até trocar o hardware da empresa. Precisa do TPM, do Trust Platform Module. Tem a questão do monitor, tem que ser de 720p, ok? Um monitor de 9 polegadas ou maior e conexão com a internet para poder instalar ali e fazer todas as suas atualizações. Vamos falar aqui, pessoal, de alguns requisitos específicos de alguns recursos, tá? O Windows Hello precisa ter uma câmera de infravermelha ou um leitor digital para que eu possa estar ali utilizando. Autenticação de 2 fatores, mesma coisa, né? Eu preciso ter uma câmera de infravermelho para fazer leitura facial ou impressão digital, ou aqui um dispositivo, né? Um outro dispositivo para usar o Authenticator. Inicialização segura, eu tenho que ter um firmware para isso. O BitLocker To Go exige uma unidade flash de USB para que eu possa estar utilizando. E o Hyper-V Client eu tenho que ter um processador que tenha realmente o SLAT, a conversão de endereço de segundo nível, e 4 GB se for Windows 10, ok? Impressão de Direct, impressão de Wi-Fi Direct, eu tenho que ter suporte a isso, né? O Instant Go também tem que ter o suporte com computadores projetados para trabalhar em espera conectada.
O Direct Storage, eu tenho que requer um SSD NVMe, né, aquele compridinho, tá? NVMe. Executar jogos que usam o Drive Standard NV Express Controller. Os drivers de dispositivo, pessoal, a maioria das empresas oferecem esses drivers para realmente a Microsoft. O Windows detectará a maioria dos hardwares e instalará os drivers para dar suporte aos dispositivos. Muitas empresas que produzem hardware têm seus drivers certificados no Windows Hardware Quality Labs. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que é uma aula bem teórica para conhecer as edições do Windows. E realmente, se você quer ser um bom administrador de endpoints, você tem que conhecer as versões do Windows e o benefício de cada uma, porque não adianta você comprar ali o Windows Pro Workstation para a empresa inteira, sendo que você não vai utilizar nem 20% daquilo. Então, você já compra ali o Windows Pro, dependendo da situação, ou Windows Enterprise, ok? Então, daqui 15 dias, nós teremos nossa próxima aula.